Câmara informa. Sessões, projetos de lei, audiências, novos desafios e tantas outras coisas marcaram o ano de 2020 na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no nosso estado, no país e, claro, em todo o mundo. Todos nós fomos obrigados a mudar nossas vidas e nos adaptarmos a uma situação imposta pela pandemia de coronavírus. E é por isso que hoje, dia 31 de dezembro de 2020, nós, eu, Pedro Mariano, Elias Silveira e Rafaela Dalago, estamos aqui para fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu no Legislativo Municipal. Rádio Câmara FM 101,5. Vamos começar então pelo primeiro mês do ano, mês de janeiro. A Câmara de Vereadores reabriu as portas para a comunidade no dia 6 de janeiro e já no dia 23 o presidente da mesa diretora convocou uma reunião extraordinária que aprovou o reajuste anual aos vencimentos dos servidores do quadro do Magistério Público do município. Nesse mesmo dia, os parlamentares deram seus votos de aprovação para alterações na lei que institui o programa Primeira Infância no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, programa Criança Feliz, fazendo mudanças relativas à equipe que compõe o programa com a finalidade de potencializar a atenção às gestantes, às crianças na primeira infância e suas famílias. Ainda no mês de janeiro, uma segunda reunião extraordinária aconteceu. Desta vez, para aprovação da criação da autarquia BC Trânsito, substituindo a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú, a antiga Compur. Rádio Câmara FM. E no mês de fevereiro, a Rádio Câmara ganhou um novo programa, com assuntos voltados para a comunidade. O Sintoniza BC aconteceu nas vozes de Elias Silveira e Mari Junks. A escolha do nome do programa contou com a participação popular, através de uma enquete no perfil do Legislativo no Instagram. Sintoniza BC foi a opção vencedora com 359 votos. No mês de fevereiro, a primeira semana de sessões ordinárias foi marcada primeiro pela aprovação da obrigatoriedade da aplicação do questionário MChat nas unidades de saúde e núcleos de educação infantil do município de Balneário Camboriú. O MChat é um instrumento de rastreamento precoce do autismo que visa identificar indícios desse transtorno em crianças entre 18 e 24 meses. Já no segundo dia de sessão, o destaque foi para a instituição do selo Se Liga na Rede, destinado aos imóveis cujas instalações prediais estejam corretamente ligadas à rede coletora de esgotamento sanitário e à rede de drenagem pluvial, conforme normas e legislações vigentes. Transporte de materiais e saúde infantil também foram pautas. Os parlamentares aprovaram a aplicação de multas para os veículos de transporte de carga que causarem derramamento de materiais sobre as vias do município e também a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades públicas e privadas da cidade a prestarem orientações e treinamento para primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos aos pais, mães ou responsáveis legais pela criança. A Escola do Legislativo também marcou presença em fevereiro. O professor Osvaldo Barbosa, doutor em administração e atuante na gestão de organizações e projetos sociais há 20 anos, junto com o administrador, contador e professor Wilson Reginato Júnior, coordenador administrativo da Associação Amor Pradral, ministraram a palestra Métodos de Planejamento para Entidades aos profissionais que atuam em entidades do terceiro setor e cidadãos interessados no tema. E o esporte também esteve em pauta no mês de fevereiro. Após ampla discussão, foi aprovado o projeto de lei que dispõe sobre incentivos fiscais para apoio à realização de projetos esportivos. A proposição institui incentivo fiscal a ser concedido à pessoa física ou jurídica com domicílio ou sede em Balneário Camboriú em apoio à realização de projetos esportivos no município, nas modalidades
desportivas e paradesportivas, de iniciação, rendimento, eventos comunitários de lazer e de competição. Nesse mesmo tema, foi criada a Semana de Incentivo à Prática de Esportes, a ser comemorada anualmente no mês de maio. Na educação especial, a Semana Municipal da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, comemorada anualmente no mês de agosto, foi colocada oficialmente no calendário do município, com o objetivo de aprofundar a formação e sensibilização de toda a comunidade, além de aprimorar o trabalho de todos que se relacionam com os educandos com deficiência, dentro e fora da escola. E no Parlamento Mirim teve posse, eleição e capacitação. Durante o mês de fevereiro, as atividades mirins iniciaram com uma dinâmica de grupo e de um simulado das sessões ordinárias, orientados pela direção da Câmara Mirim. Logo após isso, no dia 20 de fevereiro, a 15ª Legislatura Mirim foi empossada e definiu a mesa diretora para o primeiro semestre do ano, composta aí pelos jovens Eliabe Baca, Paulo do Nascimento, Henrique Eubank e Carlos Ribeiro. E na última sessão ordinária do mês de fevereiro, o plenário aprovou a proposição que institui e normatiza o levantamento físico cadastral e a avaliação da situação dominial dos imóveis públicos do município de Balneário Camboriú, com o objetivo de documentar informações coletadas em campo para manter-se atualizados os inventários de imóveis públicos e fortalecer o gerenciamento e controle no que tange à administração de informações imobiliárias. Mas em fevereiro nós também tivemos homenagens. Uma sessão solene marcou os 115 anos do Rotary Clube Internacional. Na ocasião, foram entregues placas de homenagem para o Rotary Clube de Balneário Camboriú, o Rotary Clube de Balneário Camboriú Norte e também o Rotary Clube de Balneário Camboriú Praia do Atlântico. Rádio Câmara FM. No mês de março, a educação foi o foco logo na primeira sessão. Após deliberações em plenário, os vereadores fizeram do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP, um patrimônio cultural de Balneário Camboriú. Mas março foi marcado por um momento atípico na história. Com os primeiros casos de coronavírus surgindo no Brasil e em Santa Catarina, o Legislativo Balneário Camboriúense precisou fechar as portas. O presidente Omar Tomali suspendeu solenidades, eventos, reuniões, cursos e palestras na Casa Legislativa. Nesta ocasião, a população pôde acompanhar os serviços do Legislativo através do site, programação da TV e Rádio Câmara e das redes sociais. Foi um momento de adaptação para todos nós e a nossa equipe passou a fazer uma programação especial voltada para o tema pandemia. Foram dias com mais de 6 horas seguidas de noticiário e chegamos a fazer cerca de 40 entrevistas em uma única tarde. As medidas de restrições duraram quase todo o mês de março e até mesmo as sessões legislativas precisaram ser pausadas até que uma nova maneira para executá-las fosse implementada. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Mas apesar da pandemia de coronavírus, nem por isso os trabalhos internos pararam. Logo no início do mês de abril, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú foi certificada pela 4ª vez com o selo social, um certificado concedido às instituições participantes que demonstrem compromisso social. A Câmara Municipal participou com 2 projetos, o concurso Estudante Cidadão de Desenho e Redação e o programa Vereador Mirim, com 5.637 atendimentos realizados e 6 impactos sociais nas áreas de educação, política e urbanização. O concurso Estudante Cidadão de Desenho e Redação, promovido pela Câmara de Vereadores, visa despertar nos estudantes do ensino fundamental de escolas públicas e privadas o interesse por questões relacionadas às funções do Poder Legislativo Municipal, a democracia e a cidadania. Outro programa certificado, o Vereador Mirim, tem o objetivo geral de promover a interação entre a Câmara Municipal e a escola, permitindo ao estudante participar do processo legislativo e compreender o papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em que vive, contribuindo assim
para a formação de sua cidadania e compreensão dos aspectos políticos da sociedade brasileira. Os vereadores mirins realizam sessões plenárias mensais com as mesmas regras das sessões adultas, com discussões que visam melhorias no município através de indicações, requerimentos e moções. Todas as proposições feitas por eles entram na pauta do Legislativo apresentadas pela Presidência da Casa, que faz então o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal. Nas sessões mirins, ainda são aprovados projetos de lei de autoria dos jovens parlamentares, que também são votados pela Câmara e, se aprovados, transformados em leis. E justamente por ser a Casa do Povo, em abril, a Câmara de Vereadores passou por uma redução de despesas para fazer frente à pandemia de Covid-19. Entre as medidas adotadas está a suspensão de diárias e viagens de vereadores, congelamento de salários e de subsídios de servidores e vereadores, suspensão do pagamento de horas extras, entre outras bonificações pessoais. Pois é, e os vereadores também reduziram pela metade os próprios salários de forma unânime. Os 19 vereadores votaram sim na redução temporária de 50% dos salários para que a economia pudesse ser repassada ao Fundo Municipal de Saúde, exatamente para ações de enfrentamento ao Covid-19. Nesta época, os servidores da Câmara de Vereadores também se uniram e promoveram uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e de recursos financeiros para auxílio às famílias carentes no enfrentamento da pandemia. As arrecadações foram destinadas à Central de Doações da Prefeitura para entidades do município e também pessoas carentes indicadas pelos próprios doadores. E no dia 14 de abril, as sessões legislativas retornaram de modo virtual. Os parlamentares se adaptaram e passaram a deliberar projetos importantes de modo online. Quem também entrou nessa onda foi a Câmara Mirim. A primeira sessão da 15ª Legislatura dos Estudantes já foi virtual. Rádio Câmara FM 101,5. E falando dos mirins, maio foi marcado por uma nova etapa do programa. Ao ser selecionado para participar do Câmara Mirim, uma ação educativa promovida pelo Plenarinho da Câmara dos Deputados, que acontece anualmente no mês de outubro em Brasília. Em função da pandemia da Covid-19, a iniciativa, que aconteceria em 22 e 23 de outubro, foi adiada para 2021. Este projeto da Câmara dos Deputados simula a atividade legislativa desde a elaboração de um projeto de lei até a votação em comissões da Câmara e no plenário. Estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam 3 projetos de lei selecionados entre os que foram enviados por crianças e adolescentes de todo o Brasil. Mas ainda no mês de maio, os vereadores deliberaram e aprovaram uma alteração na legislação para que o município pudesse incluir o sistema de painéis solares fotovoltaicos no rol de medidas que podem ser adotadas pelos munícipes para ter direito ao desconto tributário previsto na lei, o qual varia de 2% a 6% do IPTU devido. O projeto define os painéis solares como aqueles utilizados para converter a energia da luz do sol em energia elétrica. E tivemos avanços na saúde. O plenário aprovou a instituição no calendário oficial de Balneário Camboriú da Semana Municipal de Informação e Divulgação da Saúde do Homem, que será realizada anualmente no mês de agosto. O objetivo é a realização de palestras, debates e orientações para informar especificamente a população masculina sobre as doenças que mais afetam essa população, buscando reduzir os índices de mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos homens. O Dia Municipal de Proteção e Defesa Civil também foi aprovado. A data agora é celebrada em 22 de novembro e destaca a importância das políticas públicas de redução de riscos de desastres, das ações preventivas, de preparação, mitigação e resiliência em defesa civil, visando então o fortalecimento da segurança pública no município. Rádio Câmara FM. E começamos o mês de junho falando de inclusão social.
Os parlamentares criaram a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, com 8 diretrizes, dentre as quais a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes, e o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento, bem como os pais ou responsáveis. Para os jovens, algumas adequações aconteceram no Estatuto Municipal da Juventude, atendendo uma solicitação do Conselho Municipal da Juventude, CONJUV. Uma das alterações foi no ente responsável por elaborar o Plano Municipal de Juventude de Balneário Camboriú. A alteração aloca a responsabilidade para o Poder Executivo Municipal, com apoio do Conselho, e mantém a indicação de que haja ampla participação de organizações e entidades da sociedade civil. E os doadores de sangue e medula óssea agora são isentos do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos realizados pelo município de Balneário Camboriú, bem como aqueles realizados por órgãos vinculados à administração direta e indireta do município. Isso é possível porque um projeto de lei foi aprovado durante o mês de junho. Rádio Câmara FM. E em julho, a Câmara aprovou a garantia do repasse integral a entidades sociais durante a pandemia. O período do projeto dizia respeito de 1º de março a 31 de dezembro de 2020. O texto também estabeleceu que as metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde poderiam ser revistas a qualquer tempo durante o prazo estabelecido, sem prejuízo pelas entidades. Ainda nas ações voltadas à pandemia, o Legislativo aprovou a ampliação de parceria para aquisição de testes da Covid-19. O Executivo pode, através da aprovação, ampliar sua parceria com a ANFRE para a aquisição de mais testes para o coronavírus através do método PCR. E nesta mesma época, foi deliberada e aprovada a proposta sobre vacinação de pessoa idosa em seu domicílio ou em entidade que lhe preste assistência ou lhe dê acolhimento. A proposição inclui as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na lei, estabelecendo que o município de Balneário Camboriú poderá proceder à vacinação sempre que houver impossibilidade de deslocamento ao local onde estiver sendo realizada a campanha de vacinação. A pessoa ou um familiar ou responsável deve requerer o benefício diretamente na unidade de saúde de referência do paciente a ser vacinado. Nos direitos animais, julho também foi o mês que regulamentou os animais comunitários em Balneário Camboriú, considerando ser um animal comunitário, abre aspas, segundo o projeto, aquele que, apesar de não ter tutor definido, estabelece com a comunidade em que vive laços de afeto, dependência e manutenção, podendo ser mantido no local em que se encontra, desde que não ofereça risco a si ou para terceiros, fecha aspas. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E continuamos essa retrospectiva do ano 2020 para a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Vamos agora a agosto. No mês de agosto, logo na primeira sessão, foi aprovada a criação do Conselho Legislativo Mirim, composto por ex-vereadores mirins que concluíram o mandato na legislatura imediatamente anterior à vigente. De acordo com a lei, o Conselho tem caráter informativo e instrutivo e é formado por até 5 conselheiros mirins, que são escolhidos através de sorteio dentre os ex-vereadores mirins inscritos e o mandato com duração máxima de 11 meses. Na área do meio ambiente, o Recicla BC foi aprovado como política pública municipal. O Recicla BC foi lançado oficialmente pela Prefeitura em março de 2019, com o objetivo de aumentar a quantidade de resíduos reciclados no município. Aconteceu também a criação do selo Recicla BC, uma certificação que tem como principal objetivo incentivar a continuidade das boas práticas socioambientais fomentadas pelo programa Recicla BC. E foi em agosto que os vereadores aprovaram o Plano Municipal da Juventude de Balneário Camboriú.
O documento elenca objetivos e estratégias em 6 eixos: políticas públicas, saúde, educação, trabalho, empreendedorismo e inovação, esporte, cultura e lazer e segurança e justiça. A execução do plano e o cumprimento de seus objetivos são objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas por parte do Departamento de Assistência à Juventude e do Conselho Municipal da Juventude, o Conjuve, de Balneário Camboriú. Rádio Câmara FM 101,5. Os animais foram novamente lembrados e defendidos no mês de setembro. O plenário da Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui o programa Abraço Animal no município. O programa presta atendimento aos animais em situação de vulnerabilidade, mantém parcerias para garantir o bem-estar de animais em situação de risco e desenvolve estratégias de educação que incentivam o bem-estar animal, a adoção, castração e guarda responsável e evitem situações de maus tratos. E no dia 14 de setembro, depois de meses sem atendimento ao público, a Câmara finalmente começa a retomar aos poucos e com todas as medidas sanitárias necessárias os atendimentos à população. Foi liberado, inclusive, a ocupação de 30% da capacidade total do plenário para que a comunidade pudesse voltar a acompanhar presencialmente as sessões. Rádio Câmara FM. No mês de outubro, o Legislativo de Balneário Camboriú sediou a reunião do Comitê de Gerenciamento da Pandemia de Covid na Educação, formado com foco na elaboração do Plano de Contingência Municipal para a educação e a análise e validação dos planos de contingência escolares. O grupo, liderado pela Secretaria Municipal de Educação, foi formado por representantes de 18 órgãos e entidades municipais. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú teve como representante a servidora Tamine Couto, técnica do Legislativo, e a Câmara Mirim, a estudante Maria Eduarda Labes de Lima, do Colégio Margiros. Neste mês de outubro também tomou-se a decisão de prorrogar o mandato dos vereadores mirins até dezembro de 2021. A decisão foi tomada em função da suspensão, desde março deste ano, das aulas presenciais nas escolas do município, o que impediu a realização das eleições para a Câmara Mirim, que costuma acontecer presencialmente nas unidades de ensino no mês de novembro. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. E novembro foi marcado pelo aniversário de 55 anos da Câmara de Vereadores e também a eleição dos vereadores para a 14ª legislatura. Tudo isso no mesmo dia, em 15 de novembro. E durante as eleições, a Rádio Câmara fez o seu papel enquanto emissora pública e realizou a cobertura de todo o processo eleitoral, iniciando às 6h45 da manhã até às 10h30 da noite. A programação contou com a participação de apresentadores, jornalistas, técnicos e analistas políticos que acompanharam a votação e apuração dos resultados para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em Balneário Camboriú e também na região. Ao totalizarem todos os votos, o resultado das eleições foi a reeleição do prefeito Fabrício Oliveira e do vice Carlos Humberto e de 12 vereadores, sendo os outros 7 eleitos pessoas que até então não tinham ocupado vagas titulares na Casa Legislativa. Então a 14ª legislatura ficou composta então pelos vereadores Lucas Gotardo do Novo, Marcelo Achute do MDB, Assinil Medeiros do PL, Eliseu Pereira do MDB, Vitor Forte do PL, Omar Tomali do Podemos, Marcos Curtis também do Podemos, Anderson Santos do Podemos, Gelson Rodrigues do Cidadania, Juliana Pavan do PSDB, Cacá Fernandes do Podemos, Arlindo Cruz do PSD, Nilson Probst do MDB, Cristiano dos Santos do PL, André Meirim do Progressistas, David Labarrica do Patriota, Alessandro Teco do Republicanos, Eduardo Zanata e Patrick Machado, ambos do PDT. No esporte, novembro trouxe conquistas.
os parlamentares aprovaram projetos sobre a criação e inclusão de quadras poliesportivas nas praças do município. A proposta estabelece a criação dos espaços de contenção para quadras poliesportivas dentro de praças do município e, na ausência de estrutura física nas praças, a criação deles em lugares próximos a esses locais. E o projeto da vereadora mirim de Balneário Camboriú, Letícia Campana de Góes, aluna do 8º ano do Centro Educacional Municipal Professor Armando César Guislandi, foi selecionado para o programa Câmara Mirim 2020, do plenarinho da Câmara dos Deputados. O projeto da Letícia é sobre o cadastro de animais domésticos através de chip e foi um dos 3 escolhidos entre os enviados por estudantes de todo o país, matriculados em escolas públicas e privadas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental regular. Rádio Câmara FM 101,5. Esse mesmo projeto da vereadora mirim foi então aprovado em Brasília durante o mês de dezembro. Nesse dia, no plenário virtual, participaram 13 vereadores mirins de Balneário Camboriú. E bem no começo do mês de dezembro, o Legislativo Balneário Camboriúense foi certificado com selo social pela 5ª vez consecutiva. Os 2 projetos desenvolvidos pelo Legislativo Municipal, o Programa Vereador Mirim e o Boas Práticas junto à Covid-19, promoveram 15 impactos sociais nas áreas de educação, saúde, política, economia, cultura, inclusão, meio ambiente e urbanização. E em um ano de tantos desafios e trabalhos, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú não parou. 2020 chega ao seu fim com 80 sessões ordinárias e 6 sessões extraordinárias, em que foram aprovadas 306 proposições e também 4 sessões solenes, além de ter sediados eventos presenciais e virtuais promovidos pela Prefeitura e diversas entidades. A devolução de valores do orçamento do Legislativo aos cofres do município alcançará 3 milhões de reais em 2020. 1 milhão repassado no final de março para ser utilizado em ações de combate à Covid-19 e pouco mais de 2 milhões de reais devolvidos agora no mês de dezembro. E por todos esses 366 dias que se passaram, o Legislativo de Balneário Camboriú deseja para você e toda a sua família um excelente 2021 para que possamos estar juntos no próximo ano. Nós prestando serviços para a comunidade e vocês acompanhando e fiscalizando o nosso trabalho. Então, feliz ano novo, ouvintes da Rádio Câmara, feliz ano novo, população de Balneário Camboriú. Até o ano que vem, se Deus quiser. Você acompanhou o Câmara Informa.